pontos com Cláudia Duarte. Apoio Laboratório Célula Mater. Enge Plus, construtora e incorporadora. E Shape, estética e beleza. Cláudia Duarte visita. Apoio Galeria 773, a solução completa para o seu projeto. Inspiração, sofisticação e excelência. Eu estou encantada com esse lugar e principalmente com o nível de prestação de serviço da Galeria 773. Um novo conceito de atendimento aqui que está revolucionando a região, não é, Ricardo? É verdade. Assim, eu acho que o grande diferencial deles está nessa questão da acústica, né? Além dos produtos que nós profissionais já estamos acostumados. Essa coisa do tratamento acústico que eles têm aqui é fantástico. Realmente. O Ricardo Velasco é arquiteto e um dos responsáveis aqui pelo quarto, né? Isso aqui da Galeria mesmo, 773. dormitório. Me conta um pouco aí sobre o seu projeto, que ele fez milagre, gente. O espaço é bem pequeno, né? Restrito e ficou muito criativo, funcional e lindo, né? Obrigado. É um dormitório de 4x3, né? Realmente é um dormitório mais enxuto. E o conceito é isso que vocês estão vendo, bem despojado, sem uma coisa tão determinada. É um dormitório para essa idade, ou é para menino, ou é para uma mulher, enfim. Ele está bem despojado. É muito interessante porque tem a colcha em jeans, né? O papel de parede com uma cor mais escura, o armário em rosa. Então, quer dizer, é muito versátil, muito interessante e aconchegante. É muito gostoso ficar aqui. Obrigadão, Cláudia. Você também fez em 2 andares, né? Isso, a gente fez uma brincadeira de uma mesa que separa. Então, essa mesa ela pode ser uma mesa de apoio na hora que você está na cama, pode ser uma escrivaninha, pode ser uma penteadeira, enfim, de ter mesmo esse múltiplo uso, né? E hoje, com essa questão também desse momento que a gente está mais em casa e tal, veio a calhar, né? Porque essa coisa de home office, então ter uma mesa no quarto é bacana. Né? Exatamente, essa bancada aí é o que ele falou, dá para você tanto trabalhar como fazer uma maquiagem, colocar um espelho de bancada. Exato. Ficou muito perfeito, a iluminação tá muito gostosa, parabéns. Obrigado, viu? muito obrigado, querida. Agora eu estou com a arquiteta Cecília Petin, que fez o ambiente do corredor e da escadaria, que é um lugar de transição, mas que pode ser bem sofisticado também, né? Sim, com certeza. O nosso intuito aqui foi realmente mostrar que o corredor, por mais que seja um espaço apenas de transição, né, não é um espaço de estar, é mostrar que ele pode ser especial, pode ser aconchegante, a gente pode investir nesse espaço também. Exatamente, tem cores fortes, eu achei engraçado porque ele tem cores fortes e é um lugar leve, né? Ao mesmo tempo que você ousou, colocou o papel de parede com as folhagens, ele ficou um lugar leve e até amplo. A gente quis aproveitar bem as cores vibrantes, mas também os tons mais fortes, neutros, né? Para dar uma quebrada também, né? E chamar atenção bastante para o papel de parede, que é um carro-chefe aqui da galeria, né? Você usa sempre aqui os serviços, fazendo projetos em conjunto? Sim, bastante. A gente sempre está trabalhando junto. Eu tô com eles em praticamente todos os projetos, eles são super parceiros. Realmente é um espaço inovador aqui, né? Porque tem a prestação de serviço e você conta com essa mão de obra, né? E eles têm também um trabalho até de pós-venda. Sim, são muito parceiros, é uma amizade mesmo, é bem completo o serviço, como você falou. Desde a venda ao pós, eles estão sempre presentes.
Agora, Cecília, o que você prioriza nos seus projetos? Eu priorizo o conforto acima de tudo. Acho que o conforto é o principal para o projeto. Seja no corredor, na escadaria, eu acho que o conforto tem que estar sempre presente. Exatamente. A gente quer ver coisas bonitas, todo mundo quer uma casa bonita, mas realmente o conforto, a funcionalidade, né? Sim. A gente não pode deixar de lado. Muito obrigada, viu, Cecília, pela participação. Você. Marcos Santiago, mais um parceiro aqui da Galeria 773, arquiteto, responsável pelo espaço gourmet, que também funciona como um espaço para eventos, palestras, não é, Marcos? Essa foi a ideia. A gente projetou um espaço que fosse multifuncional. Então, na verdade, esse salão gourmet, essa varanda gourmet, que é o que a gente utiliza hoje nas sacadas dos apartamentos de Santos, veio com essa pegada de ser um espaço que eles podem produzir eventos, palestras e tudo mais, e também um pouquinho de diversão. Claro que agora, nesse momento, a gente está um pouquinho diferente, mas essa foi a ideia. Graças a Deus, agora os eventos estão voltando, né, com algumas regras de segurança, mas é uma tendência, não é, Marcos? Agora os espaços corporativos terem essa pequena área de lazer? Eu gosto de chamar que é um espaço de descompressão, porque na verdade no momento de trabalho, quando eles já estão um pouco estressados ou teve aquela carga de trabalho muito grande, é aqui que eles vão vir, vão descansar, vão abrir ou fechar as persianas, tem um contato com um pouquinho de verde, então o espaço é um espaço para ser agradável, um espaço para respirar. Muito bacana. Agora a gente estava conversando nos bastidores, você está sempre em contato aqui com o pessoal da galeria, utiliza ele em vários projetos, né? Utiliza aqui a empresa. Olha, a equipe da galeria é uma equipe fantástica. A gente aqui tem uma gama muito grande de produtos que consegue deixar a nossa obra um pouco mais facilitada. Então, desde a persiana, passando pelos papéis de parede, rodapés, é uma gama enorme de serviços que tornam a vida do cliente mais prática. Ele vem aqui e faz um projeto completo. Isso facilita a minha vida e também facilita a vida do cliente. Eu gosto bastante. Muito legal, um apoio, né, para o profissional. Agora me conta uma coisa, agora na pandemia, o que mudou nos seus projetos? Você teve que fazer ajustes, home office, adaptar espaços que antes eram utilizados para outros fins, para a pessoa trabalhar, estudar? Como é que foi? Olha, nos meus projetos, 2 assuntos modificaram bastante. Home office, que é aquele quarto que antes ficava parado, fechado, que ninguém utilizava, que era para uma visita esporádica, agora virou realmente escritório. E os cinemas passaram a ter muita necessidade. Então eu vejo que os clientes estão investindo em acústica, estão investindo em carpetes mais confortáveis, no móvel planejado que atenda às necessidades deles. Então eu percebi que ficar em casa agora deixou de ser um momento só para o final do dia. Ficar em casa agora é necessário e tem que ter qualidade. Exatamente. Você falou em acústica, revestimentos em acústica aqui na Galeria 773. Eles são experts nisso, né? Acho que em Santos é o melhor lugar. Você não vai encontrar outro lugar para fazer melhor acústica do que aqui. Muito obrigada, viu, Marcos? Muito obrigada e parabéns aqui pelo seu ambiente. Eu que agradeço. Obrigado aqui pelo espaço e é isso. Cláudia Duarte visita
Apoio Galeria 773, a solução completa para o seu projeto. Seu novo endereço comercial, com a qualidade ENGE Plus. Fusquini Miranda Premium Office. O edifício corporativo com a melhor localização de Santos. Conjuntos a partir de 53 metros quadrados. Controle de acesso 24 horas. Estacionamento com valet. E espaços para reuniões e eventos. Invista na sua empresa. Financiamento em até 144 meses. Venha conhecer. Avenida Ana Costa, 146. Informações e vendas. 99113-5811. Agora, o Célula Mater está no Miramar Shopping. Das 7 às 10 da manhã, o shopping abre apenas para nosso atendimento. A nova unidade realiza todos os tipos de exames, com resultados em 1 hora para mais de 50 procedimentos, incluindo o teste de antígeno para Covid-19. Nova unidade Célula Mater Miramar. Confiança, credibilidade e respeito à vida abrem mais uma porta para você. Venha conhecer. Toda quarta, no Bom Dia Cidades, você acompanha as novidades do setor de tecnologia e inovação no BDC Futuro. Apoio Modal GR Tecnologia, Inovação e Resultados. Space Moon, ecossistema de inovação e startups. E Criando Valor, tecnologias inovadoras para a sua empresa. Há 100 anos, o mundo também vivia uma grande pandemia e foi neste cenário que o movimento do fascismo nasceu. Em uma nova crise sanitária, ele encontra espaço para reforçar sua existência, focado numa ideologia de ódio que se espalha em redes sociais, reforçado por extremismos políticos, tanto à direita quanto à esquerda. Recebemos hoje o escritor e pensador Alexandre Gossin, autor do livro Fascismo Pandêmico, que busca desvendar a essência desse movimento que surgiu com a gripe espanhola e ganhou força agora nos dias de hoje. Bem-vindo, Alexandre, tudo bem? Oi, Cláudia, muito obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês. Prazer o nosso aqui. Agora, explica pra gente, afinal, o que é o fascismo, né? Porque muita gente ainda se confunde com isso. Sim, o fascismo, ele acabou sendo utilizado, né, como um xingamento, de uma forma que ele ficou um pouco caricato. O que nós podemos dizer do fascismo? O fascismo, ele não é exatamente uma ideologia. Uma ideologia, geralmente, ela tem um conjunto, né, de dogmas e regulamentos e normas, como, por exemplo, o liberalismo que gerou o capitalismo, o socialismo que gerou o comunismo. O fascismo, ele está mais mesmo para um movimento baseado na força, né, e baseado especialmente na preponderância da utilização de símbolos militares, símbolos que evocam uma masculinidade, uma virilidade. De uma forma geral, psicologicamente, o descrevendo, ele seria isso. Agora, claro que quando a gente fala em fascismo, nós temos que lembrar que o fascismo foi um movimento que ele se espalhou pelo mundo. Ele entrou em erupção na Itália, tinha que surgir em algum lugar, mas ele migra e se espalha. Então nós tivemos a versão alemã, que é o nazismo, tivemos o franquismo na Espanha e inclusive no Brasil o integralismo. Agora, qual a relação, né, do fascismo de 1920, na época da gripe espanhola, com agora, né, durante a gripe, né, do Covid, né, o que a gente tem como que a gente pode relacionar essas duas fases? Sem dúvida. Bem, primeiro ponto que a gente tem que observar é essa grande coincidência deles surgirem nas pandemias. Pandemias, é isso mesmo. Isso não é à toa. Em geral, o ser humano, né, e as sociedades também reagindo à individualidade dos seres humanos, eles buscam símbolos que evoquem força, segurança, né, nos momentos difíceis. Então, em geral, a sociedade busca um salvador da pátria ou um movimento que prometa, né, até o que não pode ser cumprido. E se a gente observar as diferenças, né, já que a gente abordou agora as semelhanças, as diferenças do movimento, elas existem e são elevadas. A primeira diferença assim, que salta aos olhos é que no surgimento do fascismo na Itália, o movimento ele chega ao poder e ele se apresenta como tal. Os fascistas não tinham nenhum tipo de vergonha ou pudor em se denominar fascistas e assim se apresentarem. O que aconteceu é que, com o final da Segunda Guerra, né, de 1939 a 1945, com a derrota do eixo, que era a Alemanha, a Itália e o Japão,
o fascismo ele esmoreceu, ele sucumbiu e podemos dizer que ele entrou numa espécie de uma hibernação, né? E com isso, é o que os historiadores modernos têm apresentado como referência, é como se ele tivesse adotado uma cepa menos virulenta, Cláudia. Uma cepa que ela pudesse se adaptar à democracia. Então, o fascismo de agora, ele não vai prometer a destruição da democracia, ele não vai propor a eliminação, né, das pessoas num campo de extermínio. Ele não vai fazer isso. É como se ele fosse um vírus menos agressivo. Nem por isso não menos infeccioso. Nocivo, nocivo do mesmo jeito. E as pessoas estão, né, a gente vê nas redes sociais, como é que você avalia nessas manifestações de ódio, de pessoas extremistas, até politicamente falando, né, entre os dois lados? Exatamente, porque o fascismo, ao contrário daquelas filosofias que eu citei no início para você, né, como ele não é exatamente uma filosofia, ele é um movimento, né? O movimento precisa se mover. Ele não trata quem pensa diferente como adversário ou como simplesmente um antagonista de ideias. Ele trata como inimigo. E qual é a solução que o fascismo, né, traz como plataforma política para seus seguidores? É o extermínio, né? A solução final. Esse extermínio, hoje em dia, como a gente expunha, ele não precisa ser pela morte física, mas ele pode ser pelo silenciamento, pela supressão. Então, você pode podar, né, minorias, você pode pregar uma certa normatividade como se não existisse o diferente. A gente vê, é tudo muito extremo que você fala, né? Inclusive, a gente vê, por exemplo, até numa manifestação simples, um post, você fala alguma coisa a favor da vacina, você está contra o presidente. Se você fala assim, eu tomei um medicamento para tratar a Covid, você está a favor do presidente. E não tem nada a ver. Às vezes a pessoa fala isso e ela não está querendo dar uma conotação política, né? Ela só está querendo dividir uma experiência, né? Com certeza. Você observa, por exemplo, quando a pesquisadora Natália Pasternak, ela fala que é um absurdo que no meio de uma pandemia, a máscara, que nada mais é do que uma proteção mecânica, já que o vírus é composto de partículas sólidas, ela se torna uma bandeira política. Quem usa máscara é de esquerda. Contexto, quem usa é de direita. Assim, na verdade, a máscara foi criada não para isso, foi criada para que a gente não ficasse doente, né? Isso é um absurdo. Agora, eu te falo, Cláudia, que isso não é privilégio do Brasil. Esse radicalismo, ele não é também só por conta da expansão dessa ideologia fascistoide que a gente está vendo acontecer no mundo. Ela também se dá por conta da dinâmica da comunicação da nossa era do século XXI. As redes sociais... É isso que eu ia falar, acentuou muito, né? Até porque as coisas tomam uma proporção muito grande. Às vezes você vê um post até inofensivo, mas aí os comentários, e aí as pessoas comentam sem saber direito do que estão falando. Aquilo toma uma proporção enorme, né? E isso é nocivo, né? Com certeza. É como se nós tivéssemos... todos os dias colocando alguém na fogueira lá para queimar, né? Então nós tivemos o caso da atriz, da Juliana Paz, que não quis se manifestar e aí foi, né, esquartejada virtualmente. Tivemos pessoas que se manifestaram em favor do presidente e também apanharam, como quem se manifestou contra também apanhou. As redes sociais, elas têm um perigo, né, que são as bolhas. E essas bolhas, nós corremos o risco de tomar a parte pelo todo e acharmos que, nossa, todos pensam como eu, e quando você se depara com o diferente, ocorre um estranhamento. Você acha que quando uma pessoa chama outra de fascista, ela tem ideia do que realmente ela está falando? A maioria não. A maioria não sabe, como também muitos que falam também que sou comunista também não sabem do que estão falando, obviamente. No livro, nós até denominamos algumas pessoas que agem de uma forma ainda diferente. Elas agem como um fascista, mas elas não sabem que estão agindo como fascista. Então nós chamamos no livro, por exemplo, esse fascista de fascista inconsciente. Ele concorda com a plataforma, com o movimento, com as ideias, com o arcabouço de ideias, adere, mas ele não sabe quem foi Mussolini, não sabe quem foi Hitler, ele não sabe absolutamente nada da história ou do movimento, mas ele adere. Você acha que essa ideologia do ódio, né, algumas pessoas que estão entrando nisso, elas estão conscientes disso e se identificam? Olha, eu acho que a maioria não percebe o que está acontecendo. Se nós nos voltarmos para o campo, por exemplo, do estudo do ódio, né, a psicologia, o próprio Freud ele já dizia
que o ódio, em geral, Cláudia, ele não é um sentimento primordial, ele não é um sentimento elementar. Tem alguma coisa ainda subjacente, alguma coisa está por baixo do ódio. Em geral, é o ressentimento. Então, geralmente, você, ao contrário do amor, por exemplo, você você ama a sua filha, porque ela é sua filha e não precisa de muitos outros motivos, como eu amo minha família por isso, meu cachorro, etc. No ódio é um pouco diferente. Por mais que pareça irracional, em geral, quando a gente odeia por algum motivo. Pode ser injusto, pode ser irreal, pode estar desconectado com a realidade e não representar a realidade. Mas você odeia com motivo. E, em geral, a psicanálise, por exemplo, aponta que é o ressentimento. Então, geralmente, quem está odiando se sente rebaixado, desprestigiado, ressentido com alguma coisa. Agora, quem são os fascistas anônimos? Os fascistas anônimos, eles são, de certa maneira, aqueles cidadãos que dão suporte para o movimento. Porque os políticos... Aí de forma consciente isso, né? Alguns sim, outros não, Mas o líder, a gente tem que entender que nessa lógica da sociedade de massas que nós vivemos, é algo bem inédito em se tratando de lideranças políticas. De 100 anos para cá, é um primeiro momento que as massas conseguiram eleger pessoas que vieram de dentro das massas. Se nós pegarmos a história da civilização anteriormente, quem liderava eram aristocratas, era alguém da monarquia, eram pessoas que vinham do clero, das lideranças militares. Então, de certa maneira, esse fascista anônimo, ele recebe um poder grande, que é o poder de eleger alguém, mas ele não quer eleger alguém com quem ele não se identifique. Então, eu entendo, e não estou sozinho nisso, que, de certa forma, esses líderes que nós identificamos, de alguma maneira, com o fascismo, eles são, na verdade, representações, por espelhamento. Né? Eles representam aquele fascista anônimo que não elegeria uma pessoa com quem ele não se identificasse. Ok, agora você lançou aqui o livro Fascismo Pandêmico, como uma ideologia de ódio viraliza, né? Lançou o ano passado, foi um dos mais vendidos na Amazon, né, na categoria dele, de História das Civilizações. E agora você está lançando internacionalmente, né? E exatamente. A história está se repetindo, ele também está no ranking dos mais vendidos, né? Me fala um pouquinho sobre... Olha, por que você acha que esse assunto também está interessando tanto? Porque a gente está vivendo isso, né? Cláudia, está sendo super interessante para mim e para minha equipe a divulgação do livro fora. Nós lançamos ele no formato eletrônico, né, em e-book, então em inglês e espanhol. Então nós estamos percorrendo virtualmente o mundo, fazendo campanhas, divulgando, né? Começamos com Portugal, Portugal, Angola e Moçambique, e aí fomos para Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, estamos nos espalhando. E está sendo super interessante o feedback, porque a gente percebe que o Brasil não é realmente uma ilha. O que está acontecendo aqui está acontecendo ao redor do mundo também, esse movimento de polarização, de ódio, de tratar quem pensa diferente como um inimigo, do tipo, eu não quero dialogar, eu não vou transigir com você. Né? Estamos divorciados, vivemos até realidades divorciadas dentro das bolhas. E para mim, uma coisa que foi bem assustadora, que quando eu lancei o livro, antes de ir para a Bienal o ano passado, óbvio que eu fui, né, atacado por algumas pessoas nas redes sociais. Tive um bom feedback, a maioria, né? Poxa, que bacana, Alexandre, vou comprar e tal. Mas também recebi ataques, né? Seu comunista, petista, petralha, esquerdopata, etc. Até denúncias junto às redes sociais de que o meu livro, na verdade, faria uma apologia ao fascismo, que é um despautério. Então foi interessante analisar a reação de outros públicos. Então, por exemplo, Portugal, que é um país com uma tradição de uma certa moderação na política, teve uma reação numa das campanhas lá que não vi no Brasil. Né? Um cidadão fez um comentário num dos nossos posts de campanha dizendo que ele era, sim, neofascista e me desafiava a debater com ele a qualquer momento, em qualquer lugar, e eu provar que o fascismo tinha sido ruim para o mundo. Eu nem respondi, porque eu achei aquilo tão descabido, né? O grau de ódio e de racionalidade, e esse é o oposto do fascista tímido, né? É um fascista realmente extrovertido, confesso, e foi bem assustador. Você acha que esse ressurgimento, né, do fascismo, ele pode levar a alguma reflexão histórica, inclusive até benéfica, né? Com certeza, com certeza. Eu acredito que nós estamos vivendo um momento de refluxo. Eu acho que a democracia, de um modo geral, no Ocidente,
Óbvio, nós vimos aí nos Estados Unidos o que aconteceu em janeiro, na invasão do Capitólio. Estamos vendo o crescimento do Vox, partido de extrema-direita na Espanha. O que está acontecendo é que a população, de um modo geral, todos nós, estamos muito insatisfeitos com nossos líderes, né? Veja a corrupção que aconteceu no Brasil e tudo mais. Isso fez com que ocorresse um recuo da maré democrática. As pessoas começaram a buscar, não, se com jeito não dá certo, vamos usar a força, né? Mas eu acredito que em algum momento a sociedade deve perceber isso, pelo menos as eleições nos Estados Unidos estão acenando dessa forma, e falar, não, peraí, vamos continuar com a democracia mesmo e trabalhá-la melhor, né? Lembrando que, assim, eu não acredito, por exemplo, num risco de um golpe no estilo de 64 no Brasil, mas acho que existe a possibilidade de nós termos um recuo democrático, né? Para o que alguns cientistas políticos chamam de democracia iliberal, né? Uma democracia que você vota e você elege as pessoas, mas ela não garante 100% os direitos. Agora, você escreveu esse livro, Alexandre, no meio da pandemia, né? Como é que foi isso? Foi muito interessante, Cláudia. Eu havia acabado de publicar Cidadelas e Muros, que foi meu segundo livro, que foi a minha tese de mestrado, e veio o isolamento. Eu estava divulgando Cidadelas e o Cidadelas estava tendo um bom desempenho editorial. Ele chegou a ser o segundo livro mais vendido na categoria dele na Amazon. Quando a editora me perguntou, Alexandre, você não quer lançar alguma coisa, né, sobre o que está acontecendo no mundo agora? E para a gente lembrar o que estava acontecendo. Nós tínhamos o início do lockdown e pessoas protestando contra o uso de máscaras, pessoas pedindo o fechamento do Congresso, do Supremo. E isso acontecia no mundo todo, não só aqui. Então, na verdade, eu me sentei e escrevi esse ensaio em 30 dias e nós publicamos, e o resto é história. Agora, para terminar, tem alguma novidade por aí? Tem alguma continuação? Pretende lançar alguma coisa em breve? Sim, Cláudia. Nos últimos 6 meses eu venho escrevendo um livro, ele já está pronto, ele vai ser lançado dia 25 de julho agora na Flipos. Então tá pertinho. A Feira do Livro de Poços de Caldas, né? E eu também já confirmei a participação na Bienal do Rio de Janeiro em outubro. Então vem aí um livrão, um livro bacana. Obrigada pela sua presença, viu? Muito obrigado, eu agradeço o convite. E nós vamos para mais um rápido intervalo, voltamos já. Conheça um jeito novo de cuidar da sua beleza no Espaço Adriana Nunes. Auriculoterapia, ventosa terapia, acupuntura estética, estética corporal, eletroterapia, detox capilar, spa dos pés e unhas em fibra de vidro, um refúgio de beleza e bem-estar no coração do Gonzaga. Espaço Adriana Nunes. Aqui a estrela é você. Avenida Marechal Deodoro, 5, Sala 4. Desde 1982, em Santos, Acrópole Restaurante e Pizzaria, na terceira geração da família Costa. Durante 39 anos, com muito respeito e dedicação aos clientes, vem se renovando para melhor atendê-los. Especializado na cozinha brasileira, com pratos fartos e de alta qualidade, como peixes, frutos do mar, carnes, aves e muito mais. As pizzas são feitas com a massa fininha e crocante, e entre as mais famosas e pedidas estão as pizzas Dedra, Portuguesa, Palhuca, Filé Mignon e Frutos do Mar. Nosso agradecimento às famílias santistas que nos ajudaram a chegar onde estamos hoje. Acrópole Restaurante e Pizzaria. Seus olhos falam. Estão sempre procurando algo para focar. Com eles é possível ver o crescimento do novo e olhar para o futuro. A Oftalmologia Vila Rica entende tudo o que seus olhos precisam. Com inovação, reforçamos que a prevenção é o melhor cuidado. Trabalhamos com cirurgia, exames e tratamentos com tecnologia de ponta. Agende sua consulta. Atendemos os principais convênios da região e visitas particulares. Oftalmologia Vila Rica, em Santos e Praia Grande. Acesse oftalmologiavilarica.com. Dia 10 de agosto, terça-feira, a partir das 10h30 da manhã, a Santa Cecília TV vai transmitir ao vivo a chegada da atleta da Unisanta e medalha de ouro nas Olimpíadas do Japão, Ana Marcela Cunha. Você vai acompanhar todos os detalhes com a entrevista exclusiva e toda a emoção dessa conquista para a cidade de Santos e região. Ana Marcela Cunha ao vivo,
terça, 10h30 da manhã, na Santa Cecília TV. Apoio Santos Brasil, Laboratório Célula Mater, Forte Vistorias, quem conhece confia. Pátio Iporanga, o shopping feito especialmente para você. Pensou em contratar? Pensou Sucel. E Eldorado Brasil. Saber empreender é fundamental para o sucesso. E além da experiência de cada empresário, buscar conhecimento é o caminho para uma gestão eficiente. Um método focado na aplicabilidade de conteúdo está mudando o jeito com que os donos de empresa enxergam a gestão de seu negócio. Recebemos a arquiteta Laira Ferreira, que é CEO do Lide Mulher Litoral Paulista, e a empresária Simone Zarvos, da Zaros Escola de Negócios. Sejam bem-vindas, meninas, tudo bem? Obrigada. Tudo ótimo. Simone deu uma guinada na vida, né? Era professora de balé. E se tornou uma empresária de sucesso, com uma escola que cresceu 400% no último ano, né? Quero seguir teus passos aí, conta aí o segredo, é esse o caminho? Como é que funciona? Ai, gratidão, Cláudia, por estar aqui. Eu fico muito feliz por poder participar e trazer algum conhecimento para todos vocês. Eu falo que a gente precisa ter ousadia, né? Empreender é a gente ser ousado e ter um desejo ardente. Então, essa escola de balé aconteceu porque eu queria um tênis. Eu tinha meus 13 anos de idade e fui pedir esse tênis para o meu pai. Meu pai falou, olha, hoje eu não tenho a possibilidade de dar. Eu falei, como que eu consigo? Ele falou, trabalhando, né? A gente trabalha, ganha o seu dinheiro. E uniu com um comentário da minha mãe. Minha mãe ficava, assim, com pena das crianças que ficavam na casa sozinha porque os pais iam trabalhar. E eu sabia fazer balé, né? Da ginástica, eu sempre fui da dança, da música. Então eu uni o útil e o agradável. Meu WhatsApp na época era um papelzinho de porta em porta, levando para as mães que eu ia dar balé na casa dos meus pais. E assim foi, tive 15 alunos. Comprou o tênis? Comprei o tênis e aí falei assim, essa é a minha área. Apesar de eu ficar muito tempo na educação, eu trouxe a educação para o empresariado também. Então, é uma escola de empresários que treina empresários. Então, você contou essa história do tênis, agora mudou todo o meu script aqui das minhas perguntas, porque eu falo isso muito. É a necessidade que faz com que a gente crie oportunidade, com que a gente, né, seja mais criativo, determinado. A gente percebe que toda história de liderança, de gestão, de grandes empreendedores, elas vêm de pessoas que começaram de baixo, né? É difícil a pessoa já ter tudo e manter isso, porque precisa do estímulo, né? E o estímulo do teu tênis foi fundamental para esse teu crescimento e para a tua vida inteira, né? Me fala um pouquinho só das aulas das áreas, né? Para que essa escola de negócios, para quem é indicada? Olha, na realidade, por esse desejo que a gente tem que ter, esse sonho, o empresário não pode parar de sonhar. Então, nós aprendemos muito agora com essa pandemia, que você acabou de dizer, sair da zona de conforto. Sim. Nós precisamos sair da zona de conforto sempre. Só que todo mundo saiu dessa zona de conforto forçosamente. Isso é um perigo para empreender, porque a gente precisa empreender com esse desejo. Então, a gente brinca que lá nas Aros, não empreendam com a cenoura atrás, empreendam com a cenoura na frente, com um objetivo. Porque uma questão te cutucando não é legal. Então, tem uma meta, tem um sonho. Em nossas aulas, o que a gente começou a idealizar? Como eu passei por esse processo da ousadia de empreender, sair de um estágio de educadora para ser uma empresária, eu fazia cursos e cursos, mas não tinha aquela coisa prática. Às vezes os professores não entendiam aquele nosso cotidiano, né, da pequena e média empresa. Então, nós fomos elaborando uma técnica, né, uma metodologia que faz com que o empresário entenda essa aplicabilidade, entendam as suas necessidades e tenha resultados com isso. Então, é muito prático, é muito lúdico, né? Depois eu quero falar com você sobre essa técnica, esse método. A Laila veio aqui hoje mais uma vez, já é minha convidada frequente aqui, responsável pelo nosso cenário. E para quem eu tive o prazer, né, de passar o meu bastão aí do Lide Mulher, agora ela que está à frente, né, como CEO do Lide Mulher, e também
foi aluna da escola, né? Fui. Me fala um pouquinho sobre a sua experiência. Então, primeiro, obrigada por eu estar aqui de novo. Eu falei que a melhor coisa de fazer cenário é que a gente fica em casa e fica vendo, continua vendo, né? Porque eu faço a casa do cliente e a gente entrega e vai embora. E o cenário eu estou vendo sempre, estou adorando ver as pessoas aqui. Que Esse bom, programa está muito legal. É muito elogiado mesmo. Obrigada, eu que te agradeço. Então, sim, eu fiz o Kiron, né, que é o curso para empresários das Aros. Eu digo que eu entrei arquiteta e saí empresária. Olha só que bacana, uma evolução, né? Sim, porque assim, a gente na faculdade, a gente aprende a projetar, aprende a fazer o trabalho específico do arquiteto, que é muito técnico, né? E aí você sai e aí de repente você tem que alugar uma sala, conseguir cliente, conseguir funcionário, treinar funcionário, pagar imposto, enfim, fazer todo o trabalho que é de um empresário, mas a gente não aprendeu isso. Na verdade, nenhum profissional liberal, né? Sai dentista, sai advogado. Médicos, jornalistas. Eu falo muito, como eu sempre trabalhei na área de saúde, e eu converso muito com os médicos, eles também reclamam disso. Médicos, jornalistas, a gente sabe fazer o nosso trabalho, mas não tem essa visão, né? Isso, e a gente precisa ter, porque assim, eu acho que isso, inclusive, é uma falha na educação. Acho que a gente deveria aprender isso desde cedo, acho que nem só na faculdade, mas desde cedo a gente deveria aprender, né? Acho que hoje em dia já está mais assim, eu vejo meus filhos têm aula de empreendedorismo na escola. Hoje tem mais. Então é isso, eu fui buscar esse conhecimento que a gente não tem na faculdade, né? O arquiteto, ele tem meio que uma licença poética, eu falo que é assim, ele errou, mas ele é criativo, errou aqui, mas é criativo, atrasou a obra, mas ele é criativo. Então, assim, eu nunca quis essa licença poética. Então, desde do início, foi o que me levou até as Aros, eu tinha essa busca de conhecimento, de criar processos no escritório, criar mesmo formas melhores de eu trabalhar, de administrar o tempo, administrar pessoas, e foi o que eu encontrei. Hoje eu estava conversando, inclusive, com meu marido sobre isso, sobre essa questão do todo, né, do empreendedorismo. Porque às vezes a pessoa fala, ele é o melhor jornalista, ele é o melhor personal, ele é o melhor... Só que a pessoa atrasa, desorganiza, então não é o melhor, né? O melhor é quem desempenha bem o papel e tem toda essa disciplina, essa organização, essa determinação. Agora, o método Kiron, né, que vocês falaram, pode ser considerado tipo uma faculdade para empreender, né, uma faculdade para ser um empresário de sucesso? Eu acredito que sim, porque é um programa de 18 meses, onde que o empresário sai 2 vezes por mês do seu né, status quo para ir lá, para desenvolver, transformar. Então, isso que a Laila diz é muito comum, porque os profissionais liberais, os prestadores de serviços, não acham que é o empresário, né? Eles acham que então, eu não tenho uma empresa. Eu falei, gente, a partir do momento que você sai da faculdade ou você começa uma atividade, você já é uma empresa, você está trazendo soluções para o mercado. Então, isso é muito importante. Primeiro, é esse senso comum que a gente tem que eliminar. E aí nós temos aulas com especialistas, nós temos a psicóloga dentro da sala para cuidar, por quê? Enquanto eu estou lá colocando conteúdo, se a pessoa não mudar por dentro aquela visão, não ver essa necessidade de processos, isso é só para gente grande, isso é só para multinacionais, não adianta eu passar o conteúdo. Então, além dos conteúdos, né, de métodos científicos, eliminando as carências deles, colocando processos, a gente tem a transformação pessoal. Então, acho que esse que é o grande diferencial nosso. Por quê? Como que eu faço você evoluir, Cláudia, se eu não ajudo você a olhar para dentro? Eu posso dar as melhores ferramentas do mundo, mas eu tenho que fazer a Cláudia enxergar que essas ferramentas são melhores e como utilizar essas ferramentas. Então, por isso que é um processo de longo prazo. Nós depois vamos para um desligamento, que nós chamamos uma imersão de 4 dias, lá no Hotel Areia que Canta em Brotas. Sem celular. Sem celular, porque assim, são 18 meses. É uma transformação árdua, porque eu tenho que fazer com que os empresários saiam dessa zona de conforto. A gente chama de tapetinho de prego. Saia do tapetinho de prego, que eles acreditem no potencial deles e que também eles começam a acreditar no potencial da equipe, porque daí vem a questão do apego, né? Sim. Eles são extraordinários técnicos e aí eu falo assim, só que vocês têm que sentar de vez em quando na arquibancada. Vocês têm que ser gestores. Então, que hora que você vai ser o empreendedor? Então, é essa troca que a gente vai fazendo, né? De mindset. O empreendedor, ele faz tudo, inclusive delega, né?
Então ele divide, né? Às vezes até o próprio empreendedor ele é voto vencido em alguma ideia. Exatamente. Né? Tem que aprender a dividir. Agora, você começou a sua escola em Limeira, né? E hoje em dia ela está em várias cidades, né? Na realidade, hoje nós temos aqui também em Santos, nós estamos indo para a 10ª turma. Em setembro a gente começa os 64 aqui, a gente convida todos vocês para conhecer. Como é que faz? Me passa. Na realidade, entra no nosso Instagram, vai ter uma bio lá, na bio vai ter o link para uma palestra, um webinário que sempre está tendo durante os meses, para que você conheça o Quiro. Ou se não, você chama a gente no direct que um comercial vai lá te visitar. Agora, na pandemia, como é que foi? Foi online ou vocês conseguiram se reunir? Olha, a gente se reinventou também, né? Porque o empresário se reinventa. Então, na fase mesmo crítica, a gente teve algumas aulas online, depois ficou híbrido. Agora lá a gente faz num lugar onde cabe 180 pessoas, a gente coloca 30. E a gente foi se adaptando. E eu quero falar uma coisa assim importantíssima. Eu tenho um dado para falar hoje, né? Porque eu estava com 200 empresários nas mãos em março do ano passado. As 200 empresas cresceram. Olha. Então, é possível modificar, mudar essa mentalidade, gente. É muito importante para o empresário. Empreender no nosso país dá certo. 100% de sucesso. Agora, dá certo. Me fala uma coisa, qual a idade que a pessoa deve começar a aprender a empreender, né? Porque hoje em dia até as crianças às vezes têm aula disso na escola, existe uma idade certa? Você sabe que de 1 a 3 anos de idade é onde a criança desenvolve a visão dela, a iniciativa dela e o empreendedorismo. Então, uma dica para os papais, deixem as crianças se divertirem, deixem elas caírem, lógico, com cuidado, deixem elas andarem descalças, deixem elas descobrirem o mundo, porque aí é onde você desenvolve todos esses campos. E às vezes elas são tolhidas por causa disso. Não mexe nisso, isso é perigoso. A gente sabe que o cuidado é importante, mas deixar a natureza humana seguir. Então, eu vejo que desde o princípio, Cláudia, nós somos empreendedores. Nós temos veias de realização. Não tolhe isso. Mas eu acredito que nas escolas, desde a pré-escola, deveria ensinar as crianças a empreenderem, a mexer com aqueles bloquinhos, né, que nem construtor, para desenvolver essa visão dela. Criatividade, que é muito importante. Verdade. Laila, me fala o que mudou, né, a percepção do seu negócio. Você teve essa mudança de percepção do seu próprio trabalho? Tive muito, assim. Primeiro que você tem técnicas que você acha que só vão ser feitas por uma empresa grande, McDonald's, Google, e você vê que são técnicas e você pode aplicar no teu negócio também. Então, assim, que são processos, né? Por exemplo, eu estava falando com uma amiga que estava indicando, né, o curso, e ela é muito boa no que ela faz. Eu falei, você é muito boa no que você faz. Mas o que tem de bom no que você faz que pode virar um processo e que os seus funcionários também vão fazer? E você vai conseguindo aos poucos ir delegando, entendeu? Replicar isso que você faz. E no meu trabalho isso é muito importante, porque depende muito de nós. Assim, a parte que eu gosto mais é a criação e essa parte eu não saio, óbvio. Mas, assim, tem partes que são muito técnicas e que você consegue ensinar de uma forma correta e treinando o funcionário até você conseguir vendo que ele está fazendo direito. Ou até melhor que você, né? Até melhor. Porque ninguém é bom em tudo. Isso. Eu falo, eu fui editora de uma revista por 16 anos e eu falo, a gente tem que se cercar de pessoas que nos complementam, porque a gente não pode ser boa em tudo, demais, né? A gente tem que ter uma equipe. Quando você vê um cliente elogiando um funcionário teu, elogiando a forma como ele está trabalhando, aí você vê que tá conseguindo, né? E isso para mim foi muito importante, criar processos, administrar o tempo demais, porque isso eu consigo até cuidar melhor da minha própria vida, da vida pessoal. Quando você consegue administrar o teu tempo no trabalho, você consegue ver que sobra tempo também para você fazer coisas que são importantes para você. Agora entrou num assunto que é bom para mim. Tenho problema com tempo, com gestão de tempo. Simone, conta pra gente. Eu imagino que um monte de gente deve ter esse problema com produtividade, né? A gestão de tempo para melhorar a produtividade. Dá umas dicas aí pra gente. Como é que faz isso? Você aplica isso no seu dia a dia? As pessoas, depois que saem da escola, elas aplicam isso no dia a dia, e como a Laila falou, até na vida pessoal, não só na corporativa, né?
Eu acredito também que deveria começar lá na pré-escola, a administração do tempo, porque é trabalhar com a priorização. Eu sou de Limeira, né? Eu moro em Limeira com a minha família, com meu marido, meus filhos. Então, assim, eu gostaria de estar lá com eles agora, mas o meu compromisso é aqui. Então, essa é a minha priorização. Só que a gente faz uma autossabotagem. Eu falo assim, eu vou para Santos, eu passo 3 horas lá, daí passo mais 3, daí eu saio, mas eu vou conseguir chegar na minha casa para fazer não sei o quê, para falar com não sei quem, para fazer uma reunião. Esqueça, para de se autossabotar, porque a gente precisa saber quanto a gente gasta mesmo de tempo. Então, a gente se sabota. É 2 horinhas, é 1 horinha, se ilude. Então, e depois não dá certo, a gente desespera. Tem uma história boa, né? Outro dia eu estava falando, gente, mas eu pensei em fazer isso, mas você esquece de contar o trânsito, o imprevisto, o telefonema que você recebe, e aí dá tudo errado e a gente entra em pânico, né? Eu falo assim, se você acha que você vai fazer em 10 minutos, ponha pelo menos mais 10. Mais 10. Eu falo assim, aumente o dobro, né? Porque é importante. 1 horinha eu faço. Não se engane, põe 2 horas. E aí você põe essa priorização. O que é que eu tenho que fazer primeiro? O mais importante não é o que eu vou fazer primeiro, mas o que eu tenho que fazer primeiro. Nós estamos aqui em 3 mulheres. Você acha que o empreendedorismo feminino se fortaleceu nos últimos anos? Ai, que excelente pergunta. Fortaleceu, porque ninguém me fez pergunta assim. Se fortaleceu. Porque imagine a história, né, meninas? Imagine nós na década passada, no século passado. Então, nós fomos ganhando espaço, nós fomos ganhando autonomia, autoridade social. Então, a gente tem que olhar para essa evolução. Ainda falta muito, Cláudia? Claro que falta, como em todos os âmbitos. Mas eu acredito muito que a mulher soube se posicionar, soube se colocar, utilizar a inteligência dela a seu favor, né? Então, eu vejo, assim, uma grande evolução e uma prosperidade. Eu vejo muito mais mulheres nos cursos hoje, que é o financeiro, geralmente a mulher é o financeiro da empresa, né? E vejo ela se tornando empresária e não precisando ter as brigas. A gente fala assim, né? É só se saber se colocar, se posicionar, pôr as suas ideias, eu acho isso fantástico. Então, nós estamos de parabéns. Eu acho que a gente tem que dar o valor para o homem e também o valor para a mulher. Sim. E a gente caminhar junto nesse empreendedorismo aí que é fantástico, porque é criatividade. E vamos pensar uma coisa, a mulher já nasceu empreendedora, né? Porque é assim, imagine uma dona de casa, ela põe o feijão para cozinhar, ela põe a máquina para bater, ela chama o filho para acordar, o café está coando, olha só, né? Ela é inovadora, ela inova, né? Ela inova todos os dias, ela tem que inventar uma mistura, gente, todos os dias. Você imagina um cardápio todos os dias, né? É difícil, é realmente uma gestão mesmo, uma gestão em casa. É uma gestão. E eu acho muito bacana esse negócio da mulher estar se fortalecendo, porque ela complementa, né? O homem e a mulher, eles se complementam. Cada um tem papéis distintos e até se somam, né? Agora, Laila, você acabou de assumir aí a gestão do Lídia Mulher Santos. Já deu tempo aí de formatar alguma coisa, ter algum evento? Já estou começando agora, né? E a gente já está planejando já o próximo evento, vai ser na próxima semana já. Ai, que bacana. Então, ele já está encaminhado, estamos só resolvendo direitinho aquelas questões técnicas de lugar e tudo, mas é um conteúdo muito importante para as mulheres. Já tem nome de palestrante, já pode falar? Na verdade, já está bem encaminhado, só estou esperando assim, sabe, eu até olhei aqui antes de entrar se ela já tinha dado a confirmação da data, mas assim, bom, já temos... Logo, semana que vem já tem eventos, o pessoal fica ligado aí para ver quem vai ser o palestrante. Agora, Simone, para a gente terminar aqui, que infelizmente nosso tempo está esgotado, eu quero que você dê algumas dicas para as mulheres que querem começar a empreender. Sim, primeiro assim, veja o que você gosta de fazer. Tem essa história que tem a mulher que gosta de fazer o brigadeiro, tem a mulher que gosta de consertar. Então, a primeira coisa que eu indico para qualquer pessoa que queira empreender, o que você gosta de fazer. A segunda coisa é perceber se isso que você gosta de fazer é uma necessidade para o mercado. Porque isso é muito importante. Sim, sim. Às vezes eu gosto, mas o mercado não precisa, porque empreender é trazer inovação e solução para o mercado. E a terceira, gente, ser apaixonado, porque tem que ter persistência,
para chegar no resultado de excelência. Então, não desista, ok? Muito obrigada. As duas são apaixonadas, que brilho nos olhos é o que não falta aqui, né? Brilho nos olhos é o que não faltam nessas duas. Muito obrigada pela presença, Simone. Muito obrigada, Laila. Obrigada, Cláudia. Chegamos ao fim de mais um 2 Pontos com Cláudia Duarte. Agradeço a todos pela audiência. Lembrando que estamos no ar todas as segundas e quartas-feiras, às 8 da noite. Com reapresentações aos sábados, às 3 da tarde e aos domingos, às 5 da tarde. Um beijo para você e até a próxima. Dois Pontos com Cláudia Duarte. Apoio Laboratório Célula Mater. Enge Plus, construtora e incorporadora. E Shape, estética e beleza. Dia 10 de agosto.